Muito bem, estamos de volta para falar sobre política e você já sabe, né? Quem mais entende dos bastidores da política é Paulo Roberto e ultimamente ele está dormindo cada vez menos porque esses bastidores não param. Boa tarde, Paulo. Não nos deixam dormir, Anchieta. Boa tarde. Tudo tranquilo? Meu amigo, quem acompanha esses bastidores, eu vou dizer, viu? Anchieta e amigos, passou a temporada de adesões, quer dizer, está passando, porque algumas ainda estão acontecendo, e agora chega aquela temporada, digamos assim, de propostas ou de falta de propostas, mas de determinadas posições, de determinados apontamentos que chamam a atenção do eleitor. Eu percebo, por exemplo, que na agenda de hoje, Lula permanece em São Paulo, Bolsonaro passa o dia em Brasília, mas à noite ele viaja para Belém do Pará. Dorme em Belém, pernoita em Belém, sabe por quê? Porque participa amanhã do Círio de Nazaré. Ele não vai participar daquela procissão nas ruas, o pessoal segurando naquela corda. Sim. Ele vai participar da procissão marítima. Por uma questão de segurança lá, há mais proteção e os barcos são da Marinha, de modo que ele vai a Belém do Pará. E você pode perguntar aí, Lula vai? Não, Lula não vai, mas vai mandar a Janja. Sim. A esposa vai, porque há uma espécie de guerra santa nessa disputa, a gente já percebeu, onde estão falando muito em diabo, em capeta, em Deus. Eu vou dizer uma coisa a você, eu condeno. E olha que eu sou uma pessoa muito ligada à igreja, você sabe, mas eu acho que essa mistura nunca deve acontecer. Porque não dá certo, né? Nunca deu certo e nem vai dar. Não vai dar. Agora, eu vejo, por exemplo, Bolsonaro, via a pré-agenda hoje, nós temos as nossas fontes lá em Brasília, e o pessoal agendou, além dessa ida a Belém, provavelmente no dia 12 agora, feriado de Nossa Senhora Aparecida, uma ida de Bolsonaro à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, e ele está tentando convencer o arcebispo do Rio de Janeiro, Dorani Tempesta, a fazer um evento no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Sim. Veja que a religiosidade nessa hora, né? Nunca vi. E agora de manhã o pessoal de Lula tentou convencer o candidato, o ex-presidente, a assinar uma carta aos evangélicos, mas Lula não assinou até agora, às 11h30 da manhã, não tinha assinado. O pessoal, Edinho Silva, o Randolfo Rodrigues, tentando convencê-lo a assinar. Então, corre Bolsonaro para um lado de religiosos, corre Lula para o outro. Está desse jeito. Sei não. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, aconselhou o presidente, e ele atendeu, a mudar de aeronave, trocar de avião para a campanha. Por quê? O presidente da República, minha gente, por lei, ele, quando é candidato à reeleição, é o caso de Bolsonaro agora, mas já foi de Lula lá atrás, de Dilma, ele precisa voar no avião presidencial, em avião da FAB, por uma questão de segurança. Só que no período de campanha, ele vai no avião da FAB, mas o pessoal faz o levantamento de quanto custaria aquela viagem no avião fretado e a campanha paga, a FAB restitui, ressarce a FAB pelas despesas. Mas aí o Valdemar convenceu o Bolsonaro a sair do Airbus, que é aquele avião maior, e viajar no Legacy, que é um avião de fabricação da Embraer, que consome metade do combustível. Então gasta menos, porque as duas campanhas estão reclamando de falta de dinheiro, professor. É dinheiro demais, amigo. Muito gasto. O guia eleitoral voltou hoje, nós já vimos de manhã no rádio, e eu, por exemplo, ouvi os dois 5 minutos para Lula, 5 minutos para Bolsonaro, e a ordem de começar ou de recomeçar o guia, como é que é definida? É pela votação. Como Lula teve mais votos do que Bolsonaro no primeiro turno, Lula fez o guia primeiro, Bolsonaro em segundo lugar. Aqui em termos de Paraíba, o governador João Azevedo teve mais votos do que Pedro Cunha Lima, também abriu. Mas o guia de Lula foi paulado em Bolsonaro o tempo todo e o guia de Bolsonaro foi mais alertando o eleitorado para o que ele fez até agora na condição de presidente da República. Nós falamos em dinheiro. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, traz um levantamento hoje que eu achei interessante. Levantou o quê? 51 milhões de reais do fundão eleitoral. 51 milhões. Foram gastos com candidatos de tudo que é partido, olha só, candidatos a deputado federal, porque a Folha só levantou em relação a candidaturas a deputado federal. 51 milhões gastos com candidatos que não chegaram a ter 300 votos. Meu amigo. E estão desconfiando que são as velhas laranjas que sempre aparecem nessas campanhas todas. Coisa, viu? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Porque às vezes a gente sabe, isso já foi descoberto, o dinheiro vai para o candidato A, só que ele não recebe. No papel vai, mas no sério fica com dirigentes partidários, etc. e tal. A Folha está escavacando para tentar descobrir se foi alguma coisa nesse sentido ou não. Pode até estar tudo correto, mas pode também não estar. Vamos agora para o plano local. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, assinou um decreto antecipando o feriado do Dia do Servidor Público, do dia 28 para segunda-feira, agora dia 10. Por quê?
para emendar com a terça e a quarta, que já são feriado de aniversário de Campina e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso. Então, o servidor municipal de Campina Grande trabalha hoje, aí não trabalha sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. 5 dias, feriadão. Aqui para nós é bem baixinho. Esse país pode ir para frente? É muito difícil, é muito complicado. 5 dias sem dar um prego numa barra. Praticamente uma semana. Uma semana praticamente perdida. É. Vamos para o acontecimento do dia? Acontecimento do dia de hoje. A adesão do senador veneziano Vital do Rego à candidatura de Pedro Cunha Lima. É o que eu chamei de aliança histórica, porque você que acompanha a política há muito tempo, né, Paulo? É verdade. É uma coisa que... Aí você vê os dois ainda de máscara no encontro que nós divulgamos. Mas eu chamo a atenção para essa foto aí agora. Deixa essa foto aí, Sinaldo, por favor. Para as pessoas que gostam... Não, volta aquela foto, por favor. Aquela que o pessoal está de camisa vermelha. Para quem analisa semblante. Eu queria que as pessoas olhassem aí o semblante de veneziano, o de Pedro, o de Ana Cláudia, o de André Gadelha, que está ali por trás. Se você olhar aqui, André Gadelha, olha o semblante de cada um. Ana Cláudia está aqui, é porque o pessoal cortou a foto ali, e aparece lá do lado direito ali Alexandre Almeida, que foi secretário. Olha o semblante. Para quem analisa, semblante, expressão facial, fica essa foto aí. Para você decifrar. Os psicólogos fazem um estudo em cima disso. Você sabe que o pessoal faz, né? Mas o fato é que veneziano apresenta argumentos para dizer que continua defendendo a candidatura de Lula e que o objetivo é eleger Lula e que não teve condições de voltar para João Azevedo e que fica agora com Pedro Cunha Lima. Tem que esperar como o eleitorado vai como era a reação do eleitorado. Tem que esperar, né? Porque a gente precisa analisar também, Anchieta, veja só. Político não dá ponto sem nó. Ele vê bem na frente, vê tão distante que muitas vezes o eleitor não alcança. Tudo isso é calculado, medido e pesado. Só que às vezes falta combinar com o eleitorado. Nem sempre o eleitorado entende e compreende. Mas aí o pessoal está pensando o seguinte, já recebi todo tipo de mensagem hoje de manhã e acredito que você também. Tem gente dizendo, olha, se Pedro Cunha Lima for eleito governador, fica um Cunha Lima no Palácio da Redenção, um Cunha Lima na Prefeitura de Campina Grande, outro Cunha Lima, que não deixa de ser da família, que é Romero Rodrigues, no Congresso Nacional, e ainda tem na reserva Cássio Cunha Lima. Então ficam 4 pessoas do Grupo Cunha Lima para se alternar no poder entre Congresso, Palácio da Redenção e Prefeitura de Campina Grande. E eleições daqui a 2... Porque a coisa que veio logo à cabeça, será que nessa aliança se falou na eleição daqui a 2 anos em Campinas? Eu acredito que eles falaram em tudo. Agora, eis a questão, esses acordos feitos assim durante uma campanha serão cumpridos? Outra coisa que veneziano deve ter pensado, se João Azevedo se elege governador e sai para disputar o Senado, quem é que vira governador? Lucas Ribeiro, fortalecendo o Grupo Ribeiro aqui em Campina Grande. E com João disputando uma vaga de senador em 2026, por exemplo. Daniela tentando renovar o seu mandato. E veneziano entraria, entendeu, com corpos de desvantagem nessa disputa por 2 cadeiras lá em 2026. Então o pessoal pensa em tudo isso. Mas aí dizem que veneziano ficou entre a cruz e a espada, entre fortalecer o Grupo Cunha Lima e se desgastar com o seu eleitorado e fortalecer o grupo de João Azevedo. Tempo ao tempo, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, não por acaso, pai de veneziano. Interessante, né? Os políticos, às vezes, eles dão nós que eles mesmos depois têm dificuldade de desatar, não, né? É o velho nó de Ceará, que você vai e não consegue desatar, né? E a boca maldita do calçadão da Cardoso Vieira hoje fazia uma pergunta em cima dessa decisão de veneziano. Sim. Como será que lá no além o poeta Ronaldo e o tribuno Vital do Rego estarão reagindo a essa junção de hoje? Um dia, Vitalzão juntou-se a Ronaldo, não para disputa política, mas juntou-se por afinidade, que os dois se admiravam mutuamente. Eu sou testemunha disso, porque eu gozei da amizade do doutor Vital do Rego. Modestamente, eu era frequentador da sua casa e trabalhei com Ronaldo Cunha Lima, nomeado por ele no gabinete de governador, além de ter participado daquela vitoriosa campanha de 1990. Um dia, os dois se juntaram. No momento em que, familiarmente, houve um problema, que os filhos, Vital do Rego Filho e veneziano, se afastaram do pai, o tribuno Vital do Rego aliou-se a Ronaldo e a Cássio, foi trabalhar, inclusive, foi secretário, depois ele deixou o governo e voltou ao seio familiar, mas houve isso no passado. Pois é. É isso, amigo. Agora que é uma aliança realmente que entra para a história, entra porque
né? Já está nos anais. Já está, sim. Agora, aguardemos as cartas do eleitorado. Isso, vai ter que esperar a reação. Anchieta, bom fim de semana. Viu? Bom fim de semana, Paulo. Saúde. Até segunda, né? Segunda Teremos jornais todos os dias? normais. Aí, Vamos trabalhar. Aí, só o trabalho é que nos leva para frente. se você não for para a praia, nós estaremos juntos nem de aqui. praia eu mas gosto. Não gosta não. Quando eu vou à praia, eu vou somente para limpar a vista, para ver aquele visual. Muito Mas não bem. boto nem meu pé na areia. Eu não gosto de água do mar, eu gosto de água doce, eu gosto de água de boqueirão. Mas nada contra quem gosta de ir para a praia. Eu fico aqui. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou na praia, as poucas vezes que fui, eu volto mais branco do que fui, né? Aí o pessoal fica tirando onda comigo. Mas você não se bronzeou? Eu digo, não, olha, quando eu vou para a praia, eu vou atrás de sombra e água fresca, porque sol no Cariri, lá tem um para cada um. Então não precisa Eu vou atrás de uma cervejinha bem gelada e limpar a vista com aquele visual que é bom de olhar, não é? A praia é linda, é maravilhoso. A praia e outras coisitas mais. Tá bom, Paulo. Bom fim de semana. Até segunda, então. Pois é, e agora chegou a hora de acompanhar as notícias da política nos bastidores de Brasília.